capítulo é o de número 4. Capítulo é o de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo 16. Versículo 16 do capítulo 4 de Romanos. Está escrito assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o contexto desta passagem bíblica, apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Roma. A igreja de Roma, possivelmente, segundo alguns comentaristas, eles nos traz a uma reflexão que possivelmente a igreja de Roma foi instituída por alguns judeus convertidos no dia de Pentecostes, aquela narração que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde o texto diz ali que havia judeus de vários lugares e de várias nacionalidades. E possivelmente alguns, naquele dia, o dia de Pentecostes, o dia de manifestação e confirmação de uma promessa de Deus que derramaria do seu Espírito, possivelmente ali alguns que creram e que aceitaram a proposta da salvação por meio da revelação de Cristo, instituíram a igreja em Roma. Só que os judeus cristãos, havia ainda alguns obstáculos a ser vencido. Havia alguma compreensão que precisaria da parte dele ser compreendida com respeito à graça redentora por meio de Jesus. Então, o que eles ainda compreendiam? Que precisavam aqueles que, mesmo que aceitando Jesus como Messias,
precisavam ainda praticar como ato de fé alguns rituais. Dentre deles, que são vários, um que Paulo narra aqui neste contexto bíblico é a circuncisão. Os judeus ainda chamavam a atenção daqueles que, mesmo se voltando para a mensagem da salvação por meio de Cristo, eles ainda exigiam e queriam que todos fossem circuncidados. Então Paulo, ele começa então a escrever esta carta para que eles venham entender e compreender que já não haveria mais esta necessidade. E no contexto, nós observamos que ele vai usar uma figura muito importante para os judeus, e a qual todos os judeus tinham ou têm até os dias de hoje todo o respeito voltado para este homem chamado Abraão, pois através de Abraão é que Deus fez uma promessa, que através de Abraão seria feita ou gerada uma grande nação, uma grande nação. E aqui Paulo começa a narrar a respeito da fé de Abraão, a fé de Abraão. E eu quero nesta noite, aqui, em rápido tempo, refletir com os irmãos a respeito da nossa fé. Da nossa fé. Todo crente, irmãos, tem que ter fé. Tem que ter fé. A Bíblia diz que o meu justo andará por fé. Algumas versões dizem que o meu justo viverá por fé. Nós temos que ter fé. E todo cristão que tem fé, ele acredita em milagre. A igreja do Senhor acredita em milagre. Se alguém não acredita no sobrenatural de Deus, na manifestação do poder de Deus, precisamos refletir a respeito da nossa fé. A respeito da nossa fé. Então, o que Paulo está querendo trazer aos irmãos judeus que estavam em Roma era justamente isso, que eles tinham uma fé, mas uma fé limitada, que dependia de algumas circunstâncias. E Paulo vai dizer o seguinte, ele vai trazer a narrativa e a ilustração falando de Abraão, que recebeu a promessa de Deus. Essa promessa, eu quero ler aqui no versículo de número 18, que diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está inferindo aqui é que a fé de Abraão, ela era grande, mas quando ele olhava para a sua vida, para as circunstâncias que o cercavam, ele tinha esperança. Mas a esperança que Paulo está falando aqui é uma esperança humana, que vê as possibilidades. Eu posso até esperar, eu tenho esperança, mas se essa esperança ela não estiver acompanhada de fé e confiança, ela pode ser uma esperança estéril, que não gere fruto naquele que espera. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele creu contra a esperança. Ele está falando do homem, ele está falando que Abraão não estava olhando para as possibilidades humanas, porque quando Abraão olhava nas possibilidades humanas, ele via, percebia, entendia que não tinha como, de fato e de verdade, ele ser pai de uma grande nação. Por quê? Porque, conforme o texto que nós lemos, Paulo vai descrever que diz que ele já era homem de quase 100 anos e a sua esposa de 90 anos. Então veja bem, o versículo de 19 diz que e não enfraqueceu na fé,
mesmo percebendo que na sua idade de 100 anos não tinha mais como ele gerar filho, e muito menos a sua esposa, porque os dias já eram avançados, em idade, Sara já era avançada em idade, e não tinha mais como haver uma fertilização por ambas as partes. Mas ele, percebendo tudo isso, ele nos traz uma lição, e nós podemos tirar isso como uma aplicação na nossa vida, que não é as circunstâncias que vão ditar o nosso futuro, não são as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, que aparentemente parece ser impossível, que vai fazer nós retrocedermos, abandonarmos a fé, abandonarmos a esperança, abandonarmos os nossos sonhos, abandonarmos os projetos. Não, porque nós sabemos que nós servimos um Deus que é Deus de milagre. Deus de milagre, irmãos. E aí, nós sendo cristãos, nós temos que entender que nós aqui não somos melhores do que ninguém, nós só estamos aqui pelo milagre de Deus. Você e eu estamos aqui, é a evidência do milagre redentor, salvador de Jesus Cristo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja bem, eu não sei como você está vivendo, qual é a sua dificuldade, a sua luta. Nós sabemos que existe, as lutas são existenciais, os conflitos existem, e um dos maiores fatores do ser humano é viver um conflito interior, uma batalha espiritual na mente, para a compreensão das coisas, que às vezes não consegue entender, e gera muita dúvida, e a dúvida gera descrédito, e descrédito às vezes traz pensamentos negativos, e acaba roubando e tirando da pessoa a esperança, acaba tirando e roubando da vida da pessoa a possibilidade de Deus fazer dela aquilo que Ele tem proposto pelas suas promessas. Deus tem promessa. Deus tem promessa para a igreja. Deus tem promessa para a igreja. Deus tem promessa para todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus tem promessa. Deus tem promessa para aqueles que estão lá no alcoolismo, para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que estão na boca de fumo, que estão na criminalidade, que estão no prostíbulo. Se eles ouvirem a voz do Senhor, eles entenderão que eles também têm promessas. Tem promessas. Como virão? Como crerão se não ouvirão? Mas nesta noite, igreja do arrebatamento, nós que já recebemos esta palavra de fé, e você está passando por alguns conflitos, deixa eu dizer, se mantenha no lugar da promessa, firme nesta palavra. Paulo vai dizer que esta fé de Abraão foi escrita não só por causa dele, mas também por causa de nós. E aí ele estava se referindo aos crentes de Roma, dizendo assim como Abraão creu, mesmo sem ser por vista, mesmo sem ser pela a visualização ou o sentimento que ele tinha, como um homem limitado que era, ele permaneceu acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E aquele que faz a promessa, irmãos, não depende das circunstâncias ou dos meios naturais. Os meios naturais. E quais são os meios naturais? São as possibilidades vistas e percebidas pelo ser humano. Eu vou olhar para alguém e vou dizer, aquele ali não vai prestar. Eu vou olhar para a pessoa que talvez tenha uma enfermidade, o médico vai fazer uma consulta
consulta, vai fazer como é que dá o nome? Um diagnóstico, e vai dizer, aqui não tem mais jeito. E alguns até se expressam só Deus, mas não porque não tem fé, porque isso já é comunicado de uma forma automática na boca das pessoas. Aqui só Deus. Mas dentro da racionalidade humana, são muitas circunstâncias que já são desprezadas, rejeitadas, porque as pessoas não conseguem ver uma possibilidade de um acontecimento, de um sobrenatural. E aí, nesta noite, o Senhor nos fala por meio da sua palavra, e pela inspiração do nosso ajudador e amigo, o Espírito Santo. Fala para a sua igreja amada nesta noite. Saiba que você é amada por Cristo, que você é amado por Cristo. Por isso nós estamos aqui dizendo assim, não olhe para as circunstâncias, porque não há impossível para Deus. Pode alguém não ver possibilidade, pode alguém não encontrar uma solução, uma saída. Ei, capítulo 17 de Gênesis, versículo 17, diz que Abraão riu, pastor, não foi só ela riu também, mas lá você vai ver que ele riu. Ele riu porque quando a teofania, a aparição de Deus, se manifesta e diz, olha, tua esposa dará a luz a um filho. Aí quando ele riu, não é porque ele estava desacreditando da possibilidade do fato, é porque ele pensou assim, as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, as pessoas que me cercam, elas não acreditaram nisso. Não acreditaram nisso. E é isso que acontece. Irmãos, quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja o primeiro dia que eu aceitei Jesus, e depois eu encontrava com os meus amigos e os convites surgiam, vamos para lá, vamos para ali, vamos para lá. Eu falei, não posso mais, eu não vou mais não. Tinha 2 dias que tinha aceitado Jesus. Aí, por quê? Porque agora eu sou crente. Sabe o que eles faziam? Não acredito nisso. Era tipo assim que Abraão está falando. Eles não acreditam em milagres, irmãos. Eles não acreditam no poder regenerador, transformador de Deus. E o Senhor fez o chamado para Abraão. Abraão tinha em média 75 anos. Dentro desta idade ainda havia virilidade em Abraão. Mas o Senhor, no tempo de Deus, ele vai passar o tempo. Passou pelos menos 25 anos para saber que quem prometeu que ele seria pai de nações não ia depender dele, mas ia depender da mão poderosa de Deus que ia intervir. Então acredite que não somos nós, não é pelas nossas, nós não estamos aqui por nós, foi o braço do Senhor, a boa mão do Senhor que nos resgatou de onde nós estávamos e nos trouxe para cá. E hoje nós estamos aqui nessa congregação, neste templo. Outra hora estavam nas mesas de sinuca, outra hora estavam nas rodadas de mesa, mas hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. E quem não acreditava agora acredita e diz, nunca imaginei que aquela mulher fosse ser essa mulher que é hoje. Nunca acreditei que aquele jovem, que aquele obreiro, que aquele pastor seria o que seria hoje. E não dava para acreditar mesmo se fosse pelos nossos próprios méritos. Mas não é mérito nosso, a glória é dele. A glória é dele. É ele que faz, é ele que tem o poder para fazer. Então se você entrou aqui nesta noite desacreditado, achando que não tem jeito em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida, eu te digo pela palavra de Deus nesta noite que há uma saída sim, que há um meio sim, e não é por meio humano, é por meio de Deus, pela palavra de Deus, pelo Filho de Deus que está aqui nesta noite, a qual nós estaremos fazendo parte
desse momento simbólico, tomando do pão e do cálice, representando o seu sangue e a sua carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte versículo de número 20 diz assim: e não duvidou da promessa. Irmãs, não duvide. Irmãos, não duvide. Não duvide da promessa. Eu achei linda a parte desse versículo. Não duvide das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A última parte do versículo dizendo assim: dando glória a Deus. Dando glória a Deus. As coisas não estão acontecendo. Meu Deus, está demorando, mas eu não vou desistir, mas eu não vou murmurar, eu não vou voltar para trás, eu não vou reclamar. Sabe o que eu vou fazer? Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Tu faz como queres, é no teu tempo, não é no meu tempo, mas eu estou aqui esperando de ti, Senhor, a confirmação da tua palavra. Dando glória a Deus. Quando vem aquele sentimento dizendo: eu não aguento mais, eu vou deixar até de congregar, eu vou abandonar isso, eu não vou mais orar por aquela pessoa, não vou mais fazer isso aí. Quando esse pensamento vir, diga: está arrependido em nome de Jesus. Pega a arma cristã e começa. Na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha fé vem sua luz. Pela fé, irmãos, é pela fé. Não acredite em palavras que não sejam da parte de Deus, palavras desmotivadoras. Não, porque alguém não tem a mesma fé que você tem, não conhece o Deus que você serve, não conhece a capacidade, a grandeza desse Deus que você adora. Então eles não podem recomendar e nem aconselhar nada a você. É pelo contrário, é você que tem a palavra para ele. Aleluia. Você vai dizer: Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Sara, que já tinha o seu ventre no costume da mulher, no tempo da mulher, já não fazia, já não podia mais nada. Ao Senhor diz: é aí que eu vou operar. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, aonde não tem possibilidade. O Senhor está dizendo: creia em mim, porque é aí que vai haver a manifestação da glória, do favor de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Deixa eu falar aqui. Ele está falando na época de Abraão. Não se tem na Bíblia notícia de alguém que ressuscitou, alguma ressurreição. Nós vamos ver no Antigo Testamento, mas já muito na frente, alguns casos e alguma situação. Mas Abraão, pela fé, ele entendia que o Senhor, ele tinha o poder e a capacidade de ressuscitar mortos. Como, pastor? Você lembra de Gênesis capítulo 22? Quando o Senhor diz para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho Isaque e leva para o Monte Moriá e sacrifica ali a mim. Poderia, para alguém sem fé e sem conhecer Deus, uma confusão na cabeça. Mas como assim? Outra hora Deus disse que através de Isaque faria uma grande nação e todas as nações seriam abençoadas e benditas na terra. Agora o Senhor está dizendo para me sacrificar aquele que a partir dele seria gerada semente para essa confirmação. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus nos leva a momento para ver se nós realmente confiamos nele e acreditamos naquilo que às vezes nós proferimos a respeito dele.
E Abraão, ele tinha, é um exemplo para nós. O Senhor fez a promessa, que a partir da minha semente ia fazer nada. Ele está pedindo, ele está no controle. Vou fazer, eu só vou obedecer, eu só vou seguir, eu só vou fazer o que ele está falando. O segredo é obedecer. É obedecer. É dar crédito à voz, à palavra de Deus. O segredo para a confirmação das promessas de Deus nas nossas vidas é obedecer a sua palavra, a sua vontade. Quando assim nós nos colocamos, as coisas acontecem de maneira inexplicável, que nem eu nem você e nem ninguém vai conseguir explicar milagre. A gente só vai dizer, Deus que fez, foi Deus que fez. Como ele fez eu não sei, mas ele fez, porque ele tem o poder de fazer todas essas coisas. Louvado. Então Abraão crê, eu vou levar o menino e vou sacrificar, e eu sei que como o Senhor tem promessa, ele vai ressuscitar. Então o que Paulo está dizendo para os judeus é, vocês têm que ter essa mesma fé, porque a fé que nós temos que ter é do Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então não deixe de acreditar em Jesus. É o versículo 22, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que ele está dizendo agora? Deixe esses rituais, deixe esses costumes. A nossa justificação está no meio da fé daquele que ressuscitou ao terceiro dia. A razão da nossa fé, da nossa esperança, é porque Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse sido sacrificado naquela cruz e não tivesse ressuscitado, não tinha sentido nós estarmos aqui nesta noite. Mas o seu sacrifício foi aceito, e como confirmação do sacrifício de Cristo que foi aceito, Jesus o ressuscitou o terceiro dia. Sabe o que Paulo vai dizendo? A nossa fé também vai servir como justiça para o grande dia da vida do Senhor. A fé que nós temos em Jesus Cristo, na sua vinda. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos transformados desse corpo corruptível em um corpo incorruptível e seremos semelhante a Ele e iremos habitando com Ele no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está nessa fé? Quem está nessa fé? Fique de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Ei, há que alguém acredite por aí que Jesus não vai voltar. Há quem acredite aí que não precisa todos esses cuidados e esses critérios e essas obediências todas que nós nos submetemos. Precisa sim, porque nós submetemos aquilo que foi revelado, não por homem, mas pelo próprio Deus. Nós não seguimos homem, nós não obedecemos homem, nós obedecemos a palavra de Deus, porque esta palavra é pão e vida para nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos nesta noite estar orando e já está cercando a mesa do Senhor. Nós temos 14 minutos para isso. Eu quero convidar os diáconos da igreja aqui à frente e os irmãos abram as vossas Bíblias